Olá, seja bem-vindo ao Espaço do Empreendedor da TV Cidade de Santo André. Eu sou o Cury, especialista em varejo e franchise com mais de 37 anos de experiência. Aqui no Espaço Empreendedor você encontrará sempre conteúdo de qualidade e relevante para o empreendedorismo brasileiro. Nesse primeiro programa, iremos analisar quais são as perspectivas do varejo e serviços no mundo pós-pandemia, um momento singular da nossa geração. Sou proprietário da Cury Franchise e gostaria, inicialmente, de uma forma muito breve, apresentar os serviços que prestamos. Caso precise de orientação ou ajuda, eu peço que você escreva nos comentários, que responderemos em breve. E você também encontra nos comentários, de forma destacada, os nossos números de telefone e e-mails de contato. Está preparado? Vamos juntos começar nossa jornada de conhecimento. Pois bem, a Cury Franchise, ela foi criada com o objetivo de fomentar conhecimento de varejo, realizar consultorias empresariais, treinamentos e expansão de rede de negócios. Como eu comentei, nós temos 37 anos de experiência no segmento do varejo e franchise brasileiro. Nós implantamos mais de 300 lojas, ou 300 negócios, e 3 fábricas de alimentos por todo o território nacional. Um dos principais cases da Cury Franchise foi a Patrone Pizza, uma rede de pizzarias que tem mais de 215 lojas, e o projeto iniciou-se com 6 unidades e foi concluído com 215 em uma fábrica de alimentos. Desde Boa Vista, né, até Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, essa é a nossa história um pouquinho. Eu vou mostrar aqui alguns clientes que a gente atende e já atendeu. Nós somos especialistas em formatação de negócios. Você tem uma marca própria, que torná-la uma franquia. Nós temos a solução para você, tanto no aspecto jurídico como no aspecto operacional. Deixamos tudo redondinho para você começar a trabalhar e ser um franqueador de sucesso. Hoje também nós atuamos na expansão de rede de franquias, buscando candidatos e pessoas interessadas em diversas marcas. Somos especialistas pela própria experiência em operação de restaurantes, também na supervisão e construção de lojas, implantação e inauguração de unidades. Realizamos treinamento para franqueados e franqueadores e para varejistas. Também temos uma experiência muito grande na negociação de pontos comerciais em shopping center, centros comerciais e pontos de rua. Pois bem, vamos começar agora a compreender um pouco melhor sobre um momento que o varejo passou e que está vivendo e o que nós imaginamos para o futuro. Vamos começar com alguns números. Um deles é sobre o Covid. Parece que isso foi há muito tempo, mas a gente tem que colocar isso numa ordem cronológica. Em 17 de 11 de 2019, surge o primeiro caso de coronavírus na China. Em 15 de janeiro de 2020, surge o primeiro caso no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na França, na Itália e Reino Unido. No dia 1º de fevereiro de 2020, é constatado o primeiro caso na Espanha. Em 26 de 2 de 2020, surge o primeiro caso no Brasil. E praticamente um mês depois, um pouco menos de um mês depois, em 17 de 3 de 2020, é confirmada a primeira morte por causa do coronavírus, do Covid-19, e se inicia a quarentena no país. Nós sabemos que esse primeiro momento foi um momento de muita preocupação. As autoridades, os médicos, a população, praticamente entrou num pânico em alguns segmentos e alguns setores. A economia, de repente, parece que o mundo parou. Eu andava na rua como você, não via ninguém nas ruas.
com o início da pandemia. Para tanto, para a gente compreender como isso impactou, é importante a gente consultar algumas fontes confiáveis. E uma delas é o IBGE. Vamos ver alguns números que o IBGE nos coloca. Segundo a pesquisa anual do varejo brasileiro, em 2018 houve um crescimento de 2,3%. Houve uma pequena retração de 0,5% em 2019, ficando em 1,8%. Em 2020, apesar da crise do Covid, teve um número pequeno, mas não tão pequeno, de 1,2%. Mas se a gente compreender esse 1,2%, hoje esse número está somado todos os segmentos do varejo, e em 1,8%, segundo dados dessa pesquisa que é realizada trimestralmente, tivemos um crescimento de 1,8% no varejo. Isso mostra que o varejo brasileiro, apesar da crise, tem muita força. Mas para isso a gente precisa entender, dentro desse varejo, quais são os segmentos que melhoraram ou que caíram. Vamos ver esses números? Vamos lá. Combustíveis e lubrificantes. Já vinha com muita dificuldade. Em 2018 teve uma queda para menos 5%. Em 2019, um crescimento, diria, pífio, de 0,6%. Em 2020, despencou para menos 9,7%. E 2021 começou o primeiro trimestre com menos 7,4%. Isso é muito simples e eu sei que você tem a resposta para essa movimentação desse segmento. Hoje, as pessoas buscam uma mobilidade um pouco mais ecológica. Nas grandes cidades, aumentou o número de bicicletas, né, e de meios de transportes alternativos, como o Uber, táxi, enfim. Houve uma melhora do transporte público em algumas cidades, mas especificamente, por causa dessa queda muito grande, ela ocorreu por causa que as pessoas não estão usando mais seu carro. O meu está aqui na minha garagem, do meu prédio, e eu uso ele muito pouco, muito menos do que eu usava antes. Vamos continuar vendo alguns indicadores de setores de forma separada. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Você pode observar que estava 3,8%, 0,4% e cresceu na pandemia, 4,8% e 2,7%. Essa semana eu conversei com um gerente geral de um grande hipermercado, de uma rede muito famosa nacional. E ele me comentou algo bem interessante. A frequência e número de pessoas durante o período da pandemia nos hipermercados dessa rede e também das outras redes, ela diminuiu o número de pessoas. Só que as compras em valor e em quantidade aumentaram. Antes da pandemia, as pessoas iam mais vezes e compravam menos em cada compra. Dessa vez, as pessoas preocupadas com a pandemia, com a contaminação, estão indo menos. Se elas iam 3 vezes por semana, estão indo uma e fazem a compra da semana. Muitas pessoas voltaram ao hábito de comprar mensalmente. Com isso, apesar da redução do fluxo de pessoas, o faturamento dos hipermercados e supermercados aumentou. Outro segmento que é bem interessante a gente compreender e perceber que nem tudo são flores, foi o setor de tecidos, vestuários e calçados. É um setor que sofre muito e vinha sofrendo muito. Menos 1,6%, praticamente estagnado em 2019 e uma queda vertiginosa de menos 22,7% e projetando menos 15% no primeiro trimestre. Infelizmente, o fechamento de muito tempo dos grandes empreendimentos comerciais como shoppings, galerias e ruas, as restrições prejudicou demais. As pessoas hoje estão mais preocupadas com outras compras que nós vamos conhecer aqui agora. Por exemplo, olha que interessante, e eu vou fazer resumido os 3 itens
que é o grupo 4. O 4, o 4.1, 4.2, que basicamente dizem o seguinte, sobre móveis eletrodomésticos. Em 2018, nós tínhamos uma queda de 1.3. 2019, uma boa recuperação, 3.6, e explodiu agora na pandemia para 10.6 e projeta 16.4. Mas por que isso aconteceu? É muito simples, e eu tenho certeza que você tem a resposta. As pessoas deixaram de trabalhar nos grandes escritórios, muitos trabalhos, tanto do setor público como do setor privado, foi destinado ao home office e todas as pessoas, de alguma forma, passaram a ter mais tempo dentro de casa, né? Trabalhando e convivendo. Para isso, criaram uma situação mais confortável, com a troca do mobiliário, com a compra de algum mobiliário, de algum acessório, para poder fazer frente a essa modalidade que muitas casas, eu diria a grande maioria delas, não estava preparado para o home office. Vamos ver outros números interessantes? Vamos falar de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. Isto está sempre crescendo. 5,9, 6,8 em 2019 e um crescimento também com o Covid, 8,3 e projetando um crescimento maior em 2021 para 12,1. Infelizmente, nós temos aí um setor que eu acho que se não se reinventar, não entender o mundo que está surgindo, ele está fadado à falência e deixar de ser uma atividade econômica e passar a fazer parte da história, como muitos segmentos. Esse segmento eu estou falando de livros, jornais, revistas e papelaria. Já vinha em queda livre, menos 14,7 em 2018, menos 20,7 em 2019 e despencou mais ainda, menos 30,6. Infelizmente, agora em 2021, tem uma projeção pior ainda, menos 36. O que acontece? Eu não me recordo mais e não sei mais quem tem assinatura de jornal, por exemplo, ou de uma revista, a não ser que seja uma revista técnica específica de uma área. As revistas hoje são distribuídas gratuitamente dentro dos aviões, porque as pessoas não querem mais comprar. Se você vai nos aeroportos, você encontra revistas gratuitas. Esse mercado está sofrendo muito. É uma pena, né? Porque isso fomenta o conhecimento. Mas as pessoas hoje estão mais preocupadas em receber o conhecimento de forma digital. Pois bem, vamos para o último item, que é os dois últimos, na verdade. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação. Sempre foi um segmento estável. Só que, perceba, teve uma queda em 2020 de menos 16,2 e apresenta menos 9,3. Por que isso aconteceu? Eu sei que você tem a resposta. Os escritórios hoje estão vazios. As grandes lajes corporativas que você tinha nas grandes avenidas, como a Berrini, a própria Paulista, a região da Vila Olímpia, estão vazias. Vazias. As grandes empresas perceberam que podem trabalhar com serviço de uma forma de um modelo híbrido, né, misto entre home office e presencial. Esta é a grande tendência que nós temos pela frente. E, finalmente, o último item, que são outros artigos de uso pessoal e doméstico, teve um crescimento de 7,6% em 2018, 2019 6%, caiu com a crise, é verdade, 2,5% do Covid, e está projetando um crescimento de 13,7%. O que nós temos como síntese de tudo isso? Que a crise foi boa para alguns segmentos e péssima para outros. Vamos ver alguns números ainda, né?
o desempenho do franchise brasileiro, que vinha crescendo a passos largos nos últimos anos. Observe o segmento de alimentação, que é o mais expressivo do segmento de franchise e o que mais gera empregos. Em 2019, nós tivemos 48 bilhões de faturamento só no segmento de franchise e nós tivemos uma queda para 40 bilhões. E tivemos uma perda de quase 0,6% em número de unidades. Está em queda. São dados da BF. Casa e construção, até que se manteve bem, por causa de todo o aspecto, né, das pessoas voltarem para suas casas. Então teve de 11 bilhões, pulou para 12,4 bilhões. Comunicação, informática e eletrônicos se manteve, né, em torno de 6 bilhões. Só que teve um número grande, eu diria grande, de quase 5% de variação do número de unidades. Fecharam-se lojas e voltou-se para o virtual. Entretenimento e lazer, hotelaria, né? Essas foram os setores mais prejudicados. Entretenimento e lazer teve uma queda de quase 700 milhões de reais e perderam em torno de 15% o número de unidades. Hotelaria e turismo sofre como ninguém, se a gente pode dizer. De 13 bilhões, passou para 6,6 bilhões. E quase 9% desse segmento diminuiu e fechou. A moda também sofreu muito, 24 bilhões para 19 bilhões, uma queda de 6,6% em número de unidades. Saúde e beleza se manteve 34 a 35 bilhões, um número muito aproximado, e teve até um crescimento pequeno, é verdade, no número de unidades. Serviços automotivos, da mesma forma que o setor de combustíveis, teve muito problema. 6 bilhões para 5,9, só que fechou em torno de 11%, uma redução de 11% do número de unidades. Serviços e outros negócios, eu acredito que se manteve 27 bilhões para 26,5, 26,6, melhor dizendo. Serviços educacionais também com sérios problemas, né? De 12 bilhões para 10,9 bilhões. Então nós tivemos aí uma variação geral de menos 2,7. Por isso que é importante você separar esses grandes números. Quando você junta, até que o resultado final foi menos 2,6. Mas você percebe que alguns segmentos tiveram mais problemas. Pois bem, amigos, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse momento que vivemos. Notícia do Infomoney, né? Com pandemia, taxa de vacância, ou seja, o número de unidades de lojas fechadas em shopping center dobra. E o faturamento cai 33,2% em 2020. Ainda não se recuperou. E tiveram uma queda também no número de pessoas. O número de público dentro dos shoppings diminuiu muito. O movimento do comércio cai 16,4% em março de 2021. Uma queda expressiva. Vendas pelo e-commerce avançam 69% em abril. Muitos dizem que o varejo físico pode deixar de existir. Quando eu falo varejo físico, sabe aquela loja que você se habituou a comprar? Que você vai lá, escolhe a sua compra, conversa com o vendedor, tira as suas dúvidas. Muitos especialistas, eu não sei se isso vai ser uma tendência muito rápida,
Mas muitos acreditam que no futuro as lojas sejam só um local para você conhecer o produto, ter uma experiência com a marca ou com o produto. E aí, depois de você tirar as suas dúvidas, conhecer aquilo que você vai comprar, você vai fazer sua compra pela web, pelo site da empresa ou até por esses grandes players que reúnem muitas pequenas lojas debaixo de um grande guarda-chuva. Não sei se isso vai acontecer de forma rápida, mas a pandemia ensinou o consumidor a usar os seus smartphones e o seu computador para fazer compras. Vamos ver o outro número e outro dado interessante. O crescimento do e-commerce e delivery transforma as cidades. Aumentou demais a circulação de motos e bikes. Eu moro aqui num bairro, na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, e eu percebo isso nitidamente. Se você contar o tráfego desses motoboys e de ciclistas, ele aumentou de forma exponencial. Diminuiu-se os carros, aumentou-se as motos de entrega e as bicicletas inundaram a cidade. Vamos ver outro dado que eu considero importante para a nossa análise. O faturamento do marketplace dispara e soma 51% das vendas online. Os famosos Amazon, Mercado Livre, né? Eles abarcam uma quantidade enorme de pequenas empresas que usam essa estrutura, esse grande guarda-chuva, para vender os seus produtos. Eu confesso que eu sou um cliente assíduo desses dois grandes players. Me sinto seguro, porque eu tenho o respaldo de uma grande marca. Hoje, dificilmente eu entro numa pequena loja, num pequeno vendedor e faço a minha compra. Eu tenho insegurança se não vou ser enganado, se não vou receber o produto, ou se vou receber o produto de forma... A não ser que eu conheça já a empresa. Eu prefiro ir para esses marketings digitais, né? Esses grandes shoppings virtuais. Vamos para frente. Então, o marketplace online é uma grande tendência e o varejista, o empresário, precisa entender isso. Veja que número interessante. O efeito pandemia, os gastos com delivery crescem 187% em 2020. Rappi, iFood, Uber Eats, eu acho que nunca ganharam tanto dinheiro. Eles têm hoje falta. Eu conheço muito desse segmento de alimentação. E essas lojas que você compra no aplicativo, por exemplo, do iFood, tem hora que eles não têm motoqueiro para entrega. Aí sabe o que eles fazem? Eles fecham a loja. Coitado do lojista, né? Do restaurante ou do outro estabelecimento comercial. Hoje, uma ferramenta em falta, uma mão de obra em falta, chama-se motoboy, entregador em São Paulo. Pois bem, vamos para frente. Plataforma de delivery tem crescimento de 418%, no caso o iFood, em relação a 2020. Eles chegaram primeiro, dominaram o mercado, criaram um hábito de consumo, e hoje quando você fala de delivery, nas grandes cidades, você tem um símbolo junto, um símbolo vermelhinho escrito iFood. Oportunidades acontecem. Nós temos que vislumbrá-las e continuar avançando. Não podemos desistir. Segundo o FEComércio, o pós-pandemia, o consumidor pretende gastar menos, continuar a fazer operações online e comprar no bairro. A amostra dessa pesquisa é muito pequena, mas isso mostra uma tendência. Eu atendo uma rede de açaí
da Bahia, eles têm mais de 60 lojas, e eles perceberam muito isso acontecer. As pessoas hoje compram no bairro, ficam no bairro, porque não querem se deslocar, como antigamente fazia, do bairro para a cidade. Os centros estão, infelizmente, nas grandes cidades, como São Paulo, como Rio de Janeiro, degradados. Ainda existem cidades com bons centros, né? Na região central, mas hoje, cada vez mais, os bairros periféricos têm uma aderência muito grande da população. Você tem bancos, você tem correios, você tem serviço, tem academia, tem as lojas, tem vestuário, tem supermercado, tem varejão, tem açougue. Então, por que eu vou longe? Eu vou no meu bairro. Por isso eu recomendo para todos os meus clientes que pensem seriamente na questão de bairro. As pessoas vão querer cada vez mais não se deslocar muito. Vamos para frente. Eu peguei aqui uma pesquisa da KPMG, que dispensa em apresentações, né? Mostrando sobre tendências e a nova realidade após um ano do Covid-19. Essa publicação é de abril de 2021. Consumo e varejo. Os impactos do Covid. Vamos pegar aqui o segmento de varejo, alimentar e farma. Um padrão de retomada, que pode ser um retorno ao normal, reiniciar, transformar para reemergir e crescimento. Varejo alimentar e farma. O consumo de artigos essenciais segue em alta, até gerando inflação de preços nas lojas. Varejo online, né? Ele também continua nesse segmento em alta. O varejo, outros segmentos e food service, ele tem que se transformar para reemergir. O comércio digital foi a solução para a continuidade de muitos negócios, muitos negócios. Como você vê, muitos restaurantes que eu conhecia e muitos estabelecimentos que eram refratários para a viagem, que hoje chama-se delivery, tiveram que adotar até por uma questão de sobrevivência. Hoje, eu não consigo imaginar uma empresa, um negócio, sem atendimento delivery. Eu estava inaugurando essa semana que passou, um quiosque de uma marca que nós representamos aqui, e fizemos a formatação e fazemos a expansão, e faltou lá um equipamento. Eu liguei na loja, fiz a compra, fiz um pagamento pelo Pix, em 1 hora, no máximo, estava o equipamento no quiosque. Será que isso aconteceria antes da pandemia? Não sei. Vamos continuar. Alimentos e bebidas e bens de consumo. Está em crescimento, mas com foco em produtos com aumento para a indulgência, para o cuidado com o corpo humano. Os bens de consumo cíclico e os bens de consumo não cíclico, eles vão ter que eles estão projetando retornar ao normal. Mas só que hoje as pessoas buscam foco em produtos que tragam bem-estar no lar, que passou a ser o novo centro de convivência. Como havia dito, hoje as pessoas se preocupam mais com saudabilidade, com sustentabilidade, com questões ecológicas. Existe uma fatia do consumidor do grupo chamado vegano, que cada vez mais tem influência na tomada de decisões das empresas e eles reverberam os seus pensamentos. Vamos ver mais alguma análise aqui, que eu acho bem interessante para a gente fechar o nosso raciocínio. Ficou um pouquinho pequeno, me desculpem. O varejo online. O comércio digital veio para ficar e vai aumentar de forma exponencial. Hoje, para vocês terem uma ideia, falta profissionais da área de TI.
para atender as grandes estruturas. Quando essas empresas, no começo da pandemia, resolveram fazer delivery e vendas pela internet, muitos sites não comportaram a demanda e simplesmente caíram. Muitas pessoas que estavam lá só no telefone, atendendo pedidos, tiveram que repensar. Então hoje, para você crescer, você precisa pensar em softwares de gestão, de administração, um e-commerce seguro, robusto. Por isso, há essa falta de TI. Vamos para frente um pouquinho. Bens de consumo. Higiene em crescimento. Em crescimento. Os bens de consumo cíclico e não cíclico, como eu disse, as pessoas hoje procuram bens e comprar coisas que melhorem o seu centro de convivência, ou seja, o seu lar. Pois bem, irmãos, todos esses números e esses indicadores nos mostram uma tendência, que nós já vamos entrar nela e nós estamos caminhando aí para a nossa parte final do nosso tema desse dia. Quais são os trends? As 7 tendências pós-pandemia. Sempre existe 7, né? A Bíblia fala que o número 7 é o número da perfeição. Por isso vamos seguir 7 tendências para o futuro. Vamos ver o que os especialistas dizem. Primeira delas, a transformação digital. Você não consegue imaginar hoje uma empresa sem ter toda a tecnologia envolvida. Uma empresa que interaja com os diversos canais digitais. Ainda existem empresas que, por exemplo, não têm um software de gestão. Não sabem suas vendas. Não sabem quanto vende por hora. Qual é o custo do seu produto. E o que dirá criar canais para esvaziar as suas vendas, receber os pedidos, formar uma carteira de clientes, interagir com esse cliente de forma praticamente instantânea. Sabe aquele local que você entra e você vê lá um anúncio de um objeto, uma cadeira, por exemplo. Eu estava querendo comprar uma cadeira recentemente e eu entrei em muitos sites. Só que alguns sites ainda tem lá. Solicite orçamento. Gente, as pessoas não têm mais tempo para isso. Eu não quero solicitar um orçamento. Eu quero saber quanto custa. Quais são os benefícios? Eu quero ter um vídeo mostrando, eu quero ter o depoimento das pessoas que compraram. Eu quero ter facilidade de pagar na hora. E eu quero receber extremamente rápido. E eu quero acompanhar a minha entrega. Transformação digital. Ciência, tecnologia por trás da gestão de negócios. Segunda grande tendência, o trabalho remoto. Sim, o trabalho remoto. Hoje, eu trabalho remotamente. Meu escritório eu fechei. Coloquei meus colaboradores em home office. Aumentou minha produtividade. É verdade, tive dificuldades no começo e ainda tenho um pouco de que a família compreenda que o meu espaço de trabalho é a minha empresa e que se eu estou em casa, não estou em casa, eu estou no trabalho. Vencida essa etapa, o trabalho remoto, ele tem algumas vantagens. Imagine você sair de casa, como muitas pessoas faziam, acordar cedo, tomar um banho, né? Um bom banho, se arrumar, enfrentar um trânsito ou um transporte público, perder de 1 a 2 horas para chegar no escritório ou na empresa. Você já chega cansado. Hoje, as pessoas tomam um café, levantam, acordam, tomam um café. Às vezes, eu nem sei se tomam um banho, mas dão uma produzida e começam a trabalhar.
e trabalham até de noite. Eu estou gravando essa live, já é 00:20. Nós estamos trabalhando mais e melhor. Outra tendência, a terceira tendência, conectividade. Conectividade. Eu tenho um cliente que ele é engenheiro de telecomunicações e ele trabalha para a principal desenvolvedora da tecnologia 5G. Aquela empresa chinesa, né, que você sabe o nome, a Huawei. Pois bem, sabe qual é o grande trabalho dele hoje? É visitar toda a América Latina e apresentar a tecnologia. Na verdade, eles querem vender as antenas e distribuir as antenas. Não estão muito preocupados com os equipamentos, mas sim com a transmissão e a tecnologia do 5G. Isso vai revolucionar o mundo. Nós teremos conectividade total. Então, sua empresa, você como empresário, tem que estar preparado para isso. Essa é uma tendência do pós-Covid, que já está acontecendo. Quarto, intensificação das compras online e delivery. Como eu disse, as pessoas hoje gostaram. Eu tenho aqui no meu prédio, onde eu moro, várias senhoras da terceira idade. Elas já compram pelo aplicativo. A pandemia treinou o consumidor e criou um hábito de compra. Você não pode ficar fora desse segmento, das compras online e do delivery. Se prepare. Quinta, revisão de valores e comportamentos. Como assim, revisão de valores e comportamentos? Segundo especialistas, nós vamos ficar muito tempo ainda com as máscaras. Os valores da sociedade estão mudando. As pessoas hoje vão se preocupar mais com a questão da sua segurança, com a ecologia, mais com o meio ambiente. Por isso, sua empresa tem que entender isso e se preocupar com os valores e comportamentos. Temos grupos e mais grupos, tribos e mais tribos, com todas as suas variáveis. Sua empresa tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada. Sexto, a penúltima tendência, a solidariedade. Ainda existem empresas que não pensam na comunidade onde ela está inserida. Não fazem nenhuma ação, não participam junto à coletividade. Deixam isso para os grandes empresários. E os grandes empresários, por sua vez, deixam para os pequenos ou para os médios. A sua empresa, a sua marca terá muito mais valor. E você será um ser humano melhor como empresário ou como profissional se você de fato entender que a solidariedade ela gera lucros para o seu coração. Finalmente, a sétima, o lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Cada vez mais as pessoas querem estudar, conhecer. Por isso, eu não entendo como as pessoas simplesmente vendem um produto. Não. Vocês têm que ser especialistas e ensinarem o conhecimento, a história do seu produto, do seu negócio. Nós temos que, cada vez mais, pensar que as pessoas querem conhecimento. Por isso, não fique tímido. Diga aquilo que você faz, como faz e por que faz. Ensine o seu cliente.
Participe com ele. Eu me lembro da loja da Apple, lá que eu fui visitar nos Estados Unidos, aqui também já estão fazendo isso, em Chicago. Você entra na loja, eles não querem vender nada para você. Eles querem simplesmente que você tenha a experiência, o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento. Pois bem, meus amigos, chegamos ao fim dessa jornada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, clique lá em gostei, se inscreva no nosso canal, ficaremos muito felizes. Logo em breve teremos outro tema, um tema importante e relevante aqui no Espaço do Empreendedor. Novamente eu agradeço você que ficou aqui conosco até agora e um forte abraço e que Deus te proteja.